experiência de quase-morte é um fenômeno onde a pessoa fica na fronteira entre a vida e a morte. A primeira coisa é a saída do corpo. Só que quando a pessoa se vê nesse estado, acontecem outros fenômenos, o famoso túnel de luz. Túnel de luz não acontece com todo mundo, depende do caso. Na experiência de quase-morte acontecem duas coisas muito significativas. Uma delas, o retorno imposto, e existe outro caso que é dada a opção de retorno ou não. Alexandre Pereira, pesquisador independente, especialista em EQM, experiências de quase-morte. Isso explica que a nossa consciência, a nossa essência não é o nosso corpo. Que cerca de 10 a 15% de todo mundo que tem parada cardíaca no mundo tem algum nível de experiência de quase-morte. A gente tá falando aqui, qualquer pessoa teoricamente pode ter. Cara, o que esse conhecimento desses relatos te faz acreditar, assim? Qual tu acha que é a explicação do que acontece quando a gente morre? Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas do canal. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos para vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Alexandre, o que é uma experiência de quase-morte? A experiência de quase-morte é um fenômeno onde a pessoa fica na fronteira entre a vida e a morte. Só que não é uma fronteira no sentido psicológico. Quando uma pessoa passa por um acidente, tipo um afogamento, uma parada cardíaca, um derrame cerebral, algo muito grave, ela passa por diversas ocorrências que simplesmente transcendem o senso comum. Então, por exemplo, é muito comum na quase-morte, a pessoa, a primeira coisa, ela se vê fora do próprio corpo. Mas não é que ela se vê de forma alucinatória, não, ela vê muitas vezes o próprio corpo sendo socorrido na estrada, ela vê os médicos operando ela embaixo ali na sala cirúrgica, ela vê o que os parentes estão falando, ela vê tudo que acontece como um espectador fora, impassível em relação ao seu corpo. Isso é comum, isso acontece... É a primeira coisa que acontece. Sempre a experiência de quase-morte tem... A primeira coisa é a saída do corpo, que alguns conhecem como viagem astral, desdobramento, projeção consciente, assim por diante. Só que quando a pessoa se vê nesse estado, acontecem outros fenômenos, outras ocorrências. Por exemplo, o famoso túnel de luz. Ela se vê vagando ou flutuando por um túnel de luminosidade muito intensa, geralmente uma luz no final desse túnel. E assim, não existe uma ordem cronológica, mas tem casos que a pessoa, nesse processo, ela reencontra parentes falecidos, que vem dar um abraço, vem dar uma mensagem, passar alguma coisa para ela. Ela pode também, muitas vezes, parar num local tido por celestial, um local muito bonito, assim como se fosse uma espécie de paraíso. Não no sentido religioso ou bíblico, mas um local, literalmente, assim, diferente de tudo que ela já viu. Muitos se sentem em casa, como se ela estivesse voltando, retornando para um lugar que ela já conhecia de muito tempo, vamos colocar assim. É comum também a pessoa encontrar o famoso ser de luz, que algumas linhas chamam de guia, mentor, espírito protetor ou amparador. Então ele vê aquele ser que ele sente que é um amigo íntimo, que o protege, que o ajuda. Caraca, cara, que loucura. É. Isso são histórias que se repetem há muito tempo. Sim. Ao longo da humanidade, assim, tem muitos relatos disso. Muitos relatos disso. Mas não quer dizer que sempre aconteça a mesma coisa. Por exemplo, túnel de luz não acontece com todo mundo. Depende do caso. Agora, um fenômeno que é muito comum em quase todos chama-se revisão da vida ou visão panorâmica. O que é isso? A pessoa começa a rever a própria vida do nascimento até aquele momento. Caraca. Só que um rever não é uma coisa nostálgica, longínqua. Ela começa a analisar cada pensamento que ela teve. Parece aquele filme, o Clique. Que o cara vai vendo a vida com... Exatamente. Só que não é que ele adianta, ele volta e ele começa a analisar com um senso crítico absurdo. Só que essa visão panorâmica, ou essa revisão de vida, é um fenômeno extremamente complexo que acontece dentro da quase-morte, porque o tempo flui diferente. Então, se a pessoa tem 70 anos, ela não fica 70 anos revendo, mas ela tem a impressão que o tempo, ele age de uma forma diferenciada, que ele consegue rever e lembrar de cenas que ele nem sabia que tinham acontecido. Isso em minutos?
em minutos, por exemplo. Mas a sensação é que passou muito tempo. Tem diferentes tipos, então, de experiência quase morte. Daí tem algumas coisas que são mais comuns, outras que são mais raras. Teve, por exemplo, o Grayson, ele fez a primeira escala de Grayson com 16 itens. Eu tô citando uma escala do que acontece na quase morte, de nível de qualidade. Porque alguns falam que apenas se viram fora do corpo e viram uma luz diferente e volta. Outros já relatam o túnel de luz, a revisão de vida, que é muito comum. Tem casos até... Qual é a decisão de vida? A revisão de vida. A revisão de vida. Que ela volta analisando a própria vida. Tem casos de pessoas que têm memórias de vidas passadas. Isso cria muito problema. Por quê? Muitos nem admitem. Muitos falam, essa vida aqui é única. E de repente ela se vê, não apenas visualmente, mas emocionalmente, tendo um outro corpo, habitando uma outra civilização, conversando com outros seres, e que ela fala, não é algo distante, não é ver um cinema, sou eu. Ela sente a dor de uma morte ou a felicidade de um sucesso. Ela revê intensamente o que ela já viveu. Então, veja, imagina uma pessoa que não sabe nada sobre esses assuntos. De repente ela se vê em túnel de luz, reencontrando parentes falecidos, em lugares paradisíacos, revendo a própria vida, revendo vidas passadas. Alguns podem pensar, deve ser desesperador. Na verdade, não. Um ponto da quase morte também, que é clássico, é o estado de pacificação íntima. Como se tu aceitasse bem aquilo que tá acontecendo. Não é aceitação, é um nível de paz tão intensa, tão completa, que a pessoa fala, eu nem sabia que um estado de paz poderia trazer isso. Certo estado meditativo trazem paz, mas fora do corpo, nesse estado, transcende tudo que a parte humana geralmente tem. Que a pessoa fala, olha, eu não tenho mais nenhum tipo de conflito íntimo, de ansiedade, de medos, nada. Tudo some e uma paz absoluta toma conta dela. Por isso que muitos, quando estão naquele estado, ela fala, olha, isso aqui é a coisa mais incrível que eu já poderia ter sentido que aconteceu comigo. Só que nesses processos de, às vezes, reencontrar pessoas, passar por essas experiências, na experiência de quase morte acontecem duas coisas muito significativas. Uma delas é o retorno imposto, que a pessoa fala, eu não quero voltar para minha vida. Muitos até dizem, olha, você precisa voltar. Sua vida não está completa. Você fala, não. Caraca, a pessoa se sente tão bem lá que ela não quer voltar. Alguns falam, mas você tem teu filho, teu marido, tem tua vida. Eu falo, não, eu não quero saber da minha família. Eu quero ficar aqui, nesse estado de expansão, de equilíbrio, de plenitude. Eu não quero saber mais. E quando alguns voltam, até ficam meio assim, se sentindo culpado. Poxa, eu ignorei a minha família, eu ignorei os meus filhos, porque aquele estado era tão pleno que eu não queria sair dele. Que doideira, cara. Pois é, e existe outro caso que é dada a opção de retorno ou não. Eles perguntam literalmente, fulano, você quer voltar para a vida ou você quer ficar por aqui? E seja qual for a escolha que ele fizer, é positivo. Tipo, a sua missão aqui já está basicamente feita. Se você quiser ficar por aqui, tá tudo bem. Como a gente sabe que é uma experiência de quase morte, é porque a pessoa escolheu, obviamente, voltar. Caraca, tu acha que realmente a pessoa tem um poder de decisão nessa hora e o que ela decidir acontece? Sim, sim. Mas nesses casos são a minoria. A grande maioria passa por uma quase morte, pelo que se admite hoje, porque a vida dela tá desregulada. Ela tá indo para um caminho que não era para ela, no caso dela, não era para ser seguido. Então, quando ela começa, vamos pensar que, admitir que todo mundo tem um propósito aqui na Terra. Tá. Todo mundo tá aqui por alguma razão. E de repente a pessoa começa a desviar daquilo que para ela é fundamental. E a quase morte vem para chacoalhar, para dizer, fulano, volta pra linha. Você tá se desviando, você não tá certo. Tipo, ó, relembra quem você é, relembra de onde você veio, veja um pouco mais sobre você e aí volta com essa informação para você não continuar naquele caminho ladeira abaixo que você tá. Cara, mas que evidências, assim, a gente tem de que isso não é um mero estado alucinatório, assim? Claro. O que acontece ali é real, de alguma forma? Completamente real. E, inclusive, quem passa por isso, geralmente fala pro médico, olha, foi a coisa mais real que aconteceu na minha vida. Inclusive, a pessoa se sente mais inteligente, mais criativa, mais, com todas as faculdades mentais muito mais expandidas, mais do que ela é quando ela tá acordada. Agora, um ponto que é muito sério é o seguinte, e a medicina não pode afirmar que os relatos de quase morte são alucinação. Por quê?
Porque muitos deles acontecem na questão do hospital, em processos médicos. Então, olha só a coisa curiosa. Quando uma pessoa, por exemplo, está sendo monitorada numa cirurgia ou em algum processo que o cérebro dela está sendo, né, tá sendo vistoriado, estão ali monitorando, quando o cérebro está a zero numa cirurgia ou num processo, enfim, médico sendo feito, um cérebro que está paralisado, ele não pode ter nem alucinação. Uhum. Pensa o seu computador, de repente ele desligou da tomada. Sim. Aí quando você liga na tomada, o computador baixou um monte de filme, ele fez um monte de coisa. O que você fala? É estranho. Fala, gente, o computador não funciona sem energia. É a mesma analogia para dizer, uma pessoa naquele estado, ela volta falando que ela viu coisas. Você não pode ter visto nada. Não era pra você ter tido nada. Não era pra ter visto.